Em algum ponto entre o mito e a história, há textos que não deveriam existir. Escritos que ultrapassam o limite do permitido, atravessam a censura dos séculos e tocam o território do proibido. E talvez o mais enigmático deles seja aquele que teria sido escrito pelo último dos apóstolos vivos. João, o vidente de Patmos. O homem que viu o fim do mundo e, segundo antigas fontes, teria visto algo ainda mais perturbador depois do Apocalipse. Há rumores de um manuscrito perdido, um texto que alguns chamam de a segunda revelação de João, outros de o Evangelho do Silêncio. Mas entre estudiosos e teólogos secretos, ele é conhecido como o Livro Perdido do Apóstolo João. Uma obra que teria sido excluída da Bíblia porque continha segredos que poderiam mudar toda a compreensão da fé cristã. A história começa em 1949, nas ruínas de um antigo mosteiro sírio próximo às montanhas de Kalamun. Um grupo de arqueólogos locais escavava o que parecia ser apenas mais um templo monástico destruído pelo tempo. Entre fragmentos de cerâmica e pergaminhos carbonizados, encontraram um pequeno estojo de pedra lacrado com cera antiga. Dentro dele, uma série de folhas de papiro, escritas em grego koiné. As letras, quase apagadas, formavam uma frase inquietante: as palavras que o discípulo amado ouviu após o trovão. Essas páginas seriam o início de uma das maiores controvérsias do século XX. Quando traduzidos, os fragmentos revelaram trechos que pareciam escritos no mesmo estilo do livro do Apocalipse, mas com um tom diferente. Não falavam de destruição, mas de memória. Não descreviam o fim, mas o que viria depois dele. Os estudiosos que viram o texto original juraram ter lido o nome Ioannes, João, várias vezes. E o mais intrigante, havia referências a visões que o apóstolo teria recebido após ter concluído o Apocalipse de Patmos. Como se uma nova mensagem, esquecida ou escondida, tivesse sido revelada quando o mundo já acreditava que tudo havia sido dito. Um dos primeiros fragmentos traduzidos diz: e depois do último trovão, quando o silêncio tomou o céu e o mar cessou seu bramido, ouvi novamente aquele que fala no vento. Ele disse: escreve outra vez, João, porque a visão do fim é apenas o limiar do princípio. Essas palavras mudavam tudo. Sugeriam que o Apocalipse não seria o fechamento da história, mas o início de um novo ciclo, um renascimento divino. Mas antes que os fragmentos pudessem ser estudados por completo, o papiro desapareceu misteriosamente. As cópias fotográficas foram confiscadas, e os registros do achado sumiram das universidades sírias. Até hoje, ninguém sabe onde o manuscrito está. Mas o rastro histórico do livro perdido é mais antigo do que muitos imaginam. Alguns indícios apontam para menções ao texto desde o século II, em cartas de monges e líderes cristãos do Egito e da Ásia Menor. Em uma correspondência do bispo Policrates de Éfeso, datada de cerca de 190 d.C., há uma frase curiosa: e João, o amado, escreveu mais do que foi revelado aos homens, pois algumas palavras deviam permanecer seladas. Séculos depois, no Concílio de Niceia, quando o cânon bíblico foi definido, há registros de um documento listado sob o nome Revelatio Ioannis Secunda. Os escribas anotaram ao lado: contém visões que confundem os fiéis e devem permanecer seladas. Nada mais foi dito. Nenhuma cópia sobreviveu, oficialmente. Mas há algo que liga todos esses relatos: a ideia de que João teria escrito uma segunda revelação proibida por sua natureza. Uma mensagem que falava não apenas sobre o fim dos tempos, mas sobre a origem e o destino do próprio universo. Os fragmentos conhecidos descrevem visões que vão além da narrativa tradicional. João fala de um lugar onde o tempo se dobra sobre si mesmo, e de vozes que ecoam antes da criação. Ele escreve: vi um trono erguido sobre as águas da memória, e aquele que nele se assentava tinha em suas mãos um livro sem começo nem fim. E compreendi que o Apocalipse era apenas a última página de algo muito maior. Essa descrição se conecta de forma curiosa a textos encontrados em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Entre os códices gnósticos descobertos ali, como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe, há menções a um texto intitulado O Discurso Secreto de João. Os estudiosos acreditam que esse documento, traduzido do grego para o copta, pode ser uma versão alterada do mesmo livro perdido. No discurso secreto, João tem uma visão de Cristo após a ressurreição.
e o mestre lhe revela mistérios que não haviam sido contados aos outros apóstolos. Ele diz: "Não te admires, João, se o mundo não compreende, porque o que é visto foi feito daquilo que é invisível. O homem é reflexo da luz, e dentro dele habita o mesmo sopro que criou as estrelas." Essas palavras desafiam a teologia tradicional. Elas apresentam um Cristo cósmico, não apenas o Salvador terreno, mas a própria consciência divina que permeia todas as coisas. É o tipo de ideia que poderia abalar estruturas inteiras da fé institucionalizada. Mas há ainda outro ponto. Em alguns trechos dos manuscritos gnósticos, João parece questionar o que viu no Apocalipse. Ele escreve: "E perguntei, Senhor, se tudo foi criado por tua palavra, quem criou o que veio antes da palavra?" E o Senhor respondeu: "O silêncio, João. O silêncio é o pai do verbo." Essa frase, "o silêncio é o pai do verbo", passou a ser estudada como uma das chaves teológicas mais enigmáticas já registradas. Ela sugere que antes da criação, antes de Gênesis, havia algo maior: o silêncio primordial, uma consciência sem forma da qual tudo surgiu. Essa ideia reaparece em fragmentos traduzidos do manuscrito sírio desaparecido. Neles, João descreve uma visão que teria recebido em Patmos depois que tudo terminou. O mar estava quieto, o céu vazio, e vi uma chama surgir do nada, e a chama falava sem voz. Dela saíram mundos, e deles, os homens. E percebi que o Criador não estava fora, mas dentro de cada respiração. Se essas palavras realmente vieram de João, elas transformam completamente o significado da revelação bíblica. A mensagem não seria apenas sobre destruição e juízo, mas sobre a unidade entre o Criador e a criação. Uma visão que ecoa com tradições místicas de várias culturas antigas, e que o cristianismo institucional consideraria perigosa. Alguns estudiosos modernos acreditam que esse texto foi suprimido propositalmente durante os primeiros séculos da Igreja. Quando o cristianismo começou a se estruturar politicamente, textos que apresentavam uma fé interior e direta com o divino foram banidos, rotulados de heresia. Os gnósticos foram perseguidos, e seus escritos, queimados. Mas parte deles sobreviveu em segredo. E entre esses, há ecos claros das visões de João. Em 1983, um grupo de pesquisadores italianos alegou ter encontrado, nos arquivos secretos do Vaticano, uma menção inédita a um texto chamado Liber Ioannis Occultus, o livro oculto de João. O registro, datado do século IV, descreve-o como um testemunho de Patmos nunca revelado aos fiéis, pois contém segredos que pertencem apenas à eternidade. Poucos acreditaram na autenticidade do documento, mas a descrição se encaixa perfeitamente com os relatos anteriores. O conteúdo desse livro, segundo o fragmento, teria sido dividido em 3 visões. A primeira falava do passado esquecido, a segunda, do presente espiritual, e a terceira, do futuro depois do fim. É nesta última parte que o texto ganha um tom quase profético. Vi um tempo em que o homem acreditaria dominar a criação, e o céu se vestiria de fogo, e os mares de ferro. Então o Senhor recolheria a luz para dentro de si, e o mundo dormiria novamente até o novo amanhecer. Muitos enxergam nisso uma premonição sobre a era moderna, o domínio da tecnologia, o caos ambiental e o afastamento espiritual da humanidade. Seja coincidência ou profecia, o fato é que o texto descreve com assombrosa precisão o dilema do homem contemporâneo: ciência sem sabedoria, poder sem propósito, fé sem essência. Outro trecho, ainda mais perturbador, fala sobre a natureza cíclica da criação. Antes de Adão, houve outros. Antes do Éden, outros jardins floresceram e caíram, porque o universo respira, e cada respiração é uma era. Essa visão de múltiplas criações, repetidas ao longo de eras cósmicas, é uma ideia que só começou a ser discutida na cosmologia moderna muitos séculos depois. Mas aqui, nas palavras de um apóstolo do século I, ela aparece como revelação divina. O que João teria realmente visto? Talvez o livro perdido tenha tentado mostrar que o Apocalipse não era o encerramento da história, mas a renovação de um ciclo universal. Uma visão que se alinha mais com o pensamento místico oriental do que com a teologia ocidental. E talvez esse tenha sido o verdadeiro motivo para que fosse escondido. Há também um lado profundamente humano nessas visões. Em uma das últimas passagens conhecidas, João escreve sobre o sofrimento divino,
Vi lágrimas caírem dos olhos daquele que é eterno, e cada lágrima era um mundo que nascia. E compreendi que o amor cria, mas o amor também chora o que se perde. Palavras como essas transformam o conceito de Deus. Mostram um Criador que sente, que sofre com sua criação, que chora pela humanidade. Não um juiz distante, mas uma consciência viva. Um Deus que se revela tanto no fogo quanto na compaixão. E é justamente essa visão mais íntima e filosófica que tornou o texto inaceitável para a estrutura da fé oficial. Um cristianismo baseado na autoridade e no dogma não poderia aceitar a ideia de que o homem e o divino são reflexos de uma mesma luz. Por isso, o livro foi silenciado. Ainda assim, fragmentos de sua mensagem parecem ecoar em lugares inesperados. Em mosteiros, coptas do Egito, monges falam de um evangelho da luz interior. Em manuscritos gregos tardios, há citações anônimas de um segundo testemunho de João. E em antigas homilias siríacas, a menção a um livro que fala do verbo que vem após o silêncio. Seriam todos ecos da mesma origem? Talvez o livro perdido jamais seja encontrado. Talvez tenha sido destruído, ou esteja guardado sob camadas de segredo em algum arquivo subterrâneo. Mas a força de um texto proibido não está apenas nas páginas que o contêm. Está na ideia que ele desperta. E se a mensagem de João era de que o verbo continua vivo, então o verdadeiro livro perdido pode estar dentro de cada alma que ainda busca a verdade. Porque no fim, toda revelação é apenas o começo de outra. E como o próprio fragmento final dizia, quando o último selo for quebrado e o eco cessar, o verbo falará novamente, não nas nuvens, mas no coração do homem. Você acabou de atravessar o portal das profecias. Mas ainda há muitos segredos a serem revelados. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se, porque o fim pode estar mais próximo do que imaginamos.